Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui juntos, estudando em nossas EBDs, Cristologia, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Você que tem a sua revista aí pode acompanhar, você que não tem, pegue a sua Bíblia e juntos vamos conversar um pouco mais sobre a pessoa de Jesus e a sua obra especificamente no Novo Testamento, tá bom? Daniel, na semana passada, falou sobre a obra de Cristo, né? No Antigo Testamento, não é isso? Lição de número 14, ilustrações da obra de Cristo no Antigo Testamento. E hoje nós iremos conversar um pouco sobre ilustrações da obra de Cristo no Novo Testamento. Amém? Feche seus olhos e vamos juntos orarmos ao Senhor. Deus, obrigado mais uma vez por essa manhã, por esse privilégio de juntos nos debruçarmos na sua palavra, palavra que é poder, palavra que nos educa, palavra que nos torna crentes melhores, mais parecidos com Jesus. É essa palavra que nós queremos ouvir esta manhã, desejá-la todos os dias, para que caminhemos segundo a imagem de Cristo e que através da nossa vida o seu nome seja honrado, glorificado e adorado. Eu oro mais uma vez, fale comigo, fale com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Então, como eu disse na semana passada, o Daniel falou sobre a obra de Cristo, ilustrações da obra de Cristo no Antigo Testamento. Através, Cristo já tinha sido, anunciado no Antigo Testamento, através de algumas ilustrações, através de algumas alianças, a aliança com Abraão, a aliança davídica, através dos sacrifícios que apontava para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, através dos profetas. Os profetas anunciavam a vinda de Jesus Cristo, e hoje nós iremos falar sobre algumas ilustrações da pessoa de Jesus no Novo Testamento. Tá bom? Amém? Então o Novo Testamento, ele consuma a revelação progressiva de Deus, registrada no ministério terreno de Jesus, ou seja, os evangelhos apresentam desde o evangelho que eu digo, Mateus, Marcos, Lucas, os 4 evangelhos, apresentam desde o nascimento, batismo, ministério, a obra da cruz, ou a obra de Jesus na cruz, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Essa é a obra de Jesus compartilhada pelos evangelhos nessa ordem cronológica. E como foi dito na semana passada, o Antigo Testamento ele aponta para o Novo Testamento através das alianças, através dos profetas e através dos sacrifícios, já apontavam para a vinda de Jesus. E o Novo Testamento ele cumpre tudo o que foi dito a respeito de Jesus, ou seja, o Novo Testamento é um cumprimento de tudo que o Antigo Testamento já anunciava a respeito de Jesus. E alguns teólogos dizem que o Novo Testamento é a realização das expectativas do Antigo Testamento. E a primeira lição que eu quero tirar para mim e tirar para você, meu irmão, é de que a palavra de Deus está se cumprindo. A palavra de Deus ela é muito organizada. A palavra de Deus ela foi escrita por homens inspirados por Deus, diz aqui no Novo Testamento, movidos pelo Espírito de Deus, homens santos, E é fato que a palavra de Deus é a palavra de Deus a nós, é a palavra escrita de Deus a nós. Essa palavra está se cumprindo. Se cumpriu no Antigo Testamento, está se cumprindo no Novo Testamento. E Mateus 24, no sermão profético de Mateus, falando sobre a vinda do Filho do Homem, ele diz que passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Nem um pingo, nem um tio deixará de se cumprir na palavra do Senhor. Então a primeira lição que eu quero tirar para mim, pensando nessa questão de Antigo e Novo Testamento, que foi anunciado e o que está sendo realizado, o que está sendo cumprido, ou que já foi cumprido através da pessoa de Jesus, é que a palavra de Deus é fiel. Creia na palavra do Senhor, leia, confie
porque ela está se cumprindo. Nós estamos caminhando para a última parte do cumprimento da palavra do Senhor, que é o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus aí. Glória a Deus por isso, né? Então, qual foi a obra de Jesus, pensando no Novo Testamento, dentro dos Evangelhos? Então, eu queria apresentar algumas para vocês. A primeira obra de Cristo, dentro dos Evangelhos, o que ela revela? Revela o cumprimento profético. Gênesis 3,17, foi lido semana passada pelo Daniel, e a gente vai ler novamente. Gênesis 3,17 diz assim: E Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara para não comeres, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante o dia, durante todos os dias da sua vida. Não, na verdade não era isso que eu ia ler. Deixa eu só... Desculpa, irmãos. Versículo 15, desculpa. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizestes, maldito és entre todos os animais domésticos, e o que és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, a primeira obra de Cristo apresentada, relacionada com os evangelhos, é essa aqui. É a promessa de Gênesis 3,15, que se cumpre em Cristo. E o que se cumpre? Que inimizade haveria entre ti e a mulher, entre ti, Satanás, e a mulher, irmãos, não é mulher do sexo feminino, mulher aqui é raça humana. Ou seja, haveria uma inimizade entre Satanás e a raça humana, entre a tua descendência, a descendência de Satanás, e a descendência da mulher, que se refere a quem? Se refere a Cristo, porque em Gálatas diz que Cristo é o filho da mulher. Ou seja, já em Gênesis 3,15, já anunciava a vinda de Jesus, e no próprio Evangelho, esse anúncio, ele já é revelado. Essa vinda de Jesus como descendente da mulher, que feriria a cabeça de Satanás, e cabeça aqui significa poder. Jesus teria um poder muito maior que Satanás, e ele seria ferido na cabeça, ele seria destituído do seu poder, e logo depois Satanás feriria o seu calcanhar, que significa morte, morte de cruz, mas através da ressurreição, Satanás seria ferido na cabeça. Ou seja, a obra de Cristo sendo anunciada dentro dos evangelhos, ou seja, revela o cumprimento profético de Gênesis 3,15. A obra de Cristo, ela emana o amor de Deus, revela o amor do Pai. A sua obra é uma missão do amor divino, né? Gênesis 3, conhecido por todos nós, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, uma justiça que salva. O Evangelho de João revela essa obra de Cristo através do amor de Deus. Uma justiça que salva, ou seja, ele assume a nossa dívida para derramar sobre a minha e a tua vida uma justiça que salva. Ou seja, primeiro, a obra de Cristo nos evangelhos apresenta o cumprimento profético de Gênesis 3, logo no início da Bíblia 15. A obra de Cristo nos evangelhos emana o amor de Deus. Deus amou o mundo. João 3,16 diz isso. A obra de Cristo nos evangelhos executa a justiça de Deus. No mesmo texto de João, eu vou abrir, e você pode abrir aí junto comigo. Dá uma olhada lá. Se no mesmo texto de João 3 apresenta uma obra que emana o amor de Deus, nesse mesmo texto apresenta
a justiça de Deus. Ele executa a justiça dele. Olha lá, João 3:18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual é o julgamento? O verso 19 diz que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, nos evangelhos, eles apresentam, João específico apresenta o amor de Deus por nós, a obra de Cristo através do seu amor na cruz. O evangelho de João também apresenta a justiça de Deus, ou seja, se em João 3,16 apresenta uma justiça que salva, ele assume. Em João 3,18, no verso 18, ele apresenta uma justiça em juízo. Aqui já é uma justiça executada sobre os pecadores não arrependidos. Se em 3,16 ele assume, em 3,18 ele executa, ele cobra. A obra de Cristo no Novo Testamento, no Evangelho de João, também apresenta o amor de Deus e também apresenta a justiça de Deus. E a obra de Cristo no Novo Testamento também exige uma oferta perfeita. Volta um pouquinho, João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e João aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A obra de Cristo nos evangelhos apresenta uma obra perfeita. Eis o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Levíticos capítulo 22 fala que o sacrifício que era apresentado teria que ser um sacrifício perfeito. E no Novo Testamento, nos Evangelhos, apresenta essa obra de Cristo. O Cordeiro perfeito vem para tirar o pecado do mundo. João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o sacrifício perfeito, não mais de animais, mas do próprio Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ou seja, a obra de Cristo também no Novo Testamento implica em uma morte substitutiva e expiatória. João 8:36. A gente continua em João, hein? Olhei sua Bíblia aí, João 8:36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu gosto de Marcos capítulo 5, verso 8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, pecadores, sendo nós ainda pecadores. A obra de Cristo implica numa morte substitutiva e expiatória. Sabe o que significa expiatória? É quando uma pessoa inocente sofre a punição em lugar do verdadeiro culpado. E a obra de Jesus no Novo Testamento apresenta Jesus entregando a sua vida por nós, por amor a nós pecadores, quando ainda nem o conhecíamos, quando ainda éramos ignorantes, quando ainda estávamos cegos, alheios à vida de Deus, obscuros de entendimento, como diz em Efésios capítulo 2, ignorantes. Deus provou o seu próprio amor para conosco, nos substituindo na cruz e sofrendo uma punição em lugar de todos nós, verdadeiros culpados. Eu abro um parênteses: você é grato a Deus por isso? Você crê na salvação em Jesus Cristo? E você também crê no juízo e na justiça de Jesus Cristo também, que um dia voltará para julgar o mundo com justiça? Disse Deus por meio de um varão, a qual ele ressuscitou. Seja grato ao Senhor, levante a sua voz onde você está e agradeça, exalte, glorifique, honre a Deus através da sua vida.
Pergunte para Ele: Deus, o que eu posso fazer em troca deste amor, para que o Teu nome seja glorificado na minha história, na vida da minha família, no meu casamento, na educação dos meus filhos, no meu ambiente de trabalho. Eu quero ser verdadeiro, eu quero ser justo, eu quero ser generoso, eu quero ser solidário, eu quero Te buscar porque a minha alma tem sede de Ti. Como terra árida, sem água, a minha alma Te deseja. É isso que você quer de Jesus? É isso que você deseja para a sua vida, para a sua história? Ele te substituiu e Ele assumiu a sua e a minha punição. Foi uma obra de Cristo por nós. E por último, não, aqui nós encerramos então a obra de Cristo nos Evangelhos e partimos para a obra de Cristo no livro de Atos, ou seja, o livro de Atos ele é conhecido como Atos do Cristo, ressurreto na vida da igreja. Agora não é mais Jesus Cristo como foi nos Evangelhos. Agora é a igreja que recebe em Atos 2 poder do Espírito Santo para proclamar as virtudes daquele que os tirou das trevas, como diz Colossenses, e os transportou para o reino do Filho do seu amor, para serem testemunhas reais, verdadeiras de Jesus. Ou seja, o livro de Atos, ele compartilha essa obra de Jesus através da igreja, através da minha vida, através da sua vida. E a pregação da igreja, a pregação dos apóstolos. A gente vê Pedro, a gente vê Paulo quando se converte, ali em Atos capítulo 9. Esses homens pregando com poder, com autoridade, com ousadia, com convicção. E o que eles pregavam? Jesus Cristo. Se você abra aí só um pouquinho, só para a gente... Atos 2, 23, ó. Quando esses homens estão, Pedro aqui em Atos 2, a partir do verso 14 até o verso 36, ele discursa sobre a obra de Jesus na cruz, sobre a salvação, sobre a crucificação, sobre o Evangelho, sobre a obra de Cristo. O livro de Atos narra essa obra de Cristo através desses homens, através da igreja. E eu abro um outro parênteses aqui. O que é que nós temos pregado? Amados, não se prega mais hoje sobre Jesus Cristo, sobre a cruz, sobre o evangelho da morte, da perda da vida por amor a Deus. Não se prega mais sobre isso. Longe de nós, Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande, escondermos esse evangelho. A igreja de Atos não escondeu, porque ela foi fiel à obra e à pessoa de Jesus, na sua vivência naquele meio, naquele momento, naquele contexto que essa igreja viveu. Eles pregavam a obra de Jesus, falavam sobre o sofrimento de Jesus, falavam sobre pecados, sobre a remissão de pecados, Atos 2:38, falavam sobre a consumação de todas as coisas, Atos 2:24, 3:15, abre depois aí, você pode ler, 4:10, 10:40, eles apontavam para o dia do julgamento, Atos 17, Atos 2:17 e o versículo 31, e no verso, em Atos 4:12, versículo 26, e Atos 26, 22 a 23, o livro de Atos evidencia a salvação exclusiva de Deus aos seus escolhidos. Ou seja, o livro de Atos fala muito sobre a obra e a pessoa de Jesus. E eu mais uma vez digo, irmãos, nós não podemos esconder o verdadeiro evangelho. Quando você for discipular alguém, quando você for pregar o evangelho a alguém, não tire das suas palavras, não tire do seu testemunho, não tire da sua conversa com essa pessoa a obra de Cristo. A igreja de Atos nunca tirou isso, nunca tirou. Você pode convidar a pessoa para vir para a igreja, você pode dizer para ela que Deus abençoa a vida dela sim, Deus a ama, mas diga para ela sobre a cruz, diga para ela sobre a obra de Cristo por amor a ela, para a salvação dos seus pecados, como
o livro de Atos, principalmente Atos 2, no discurso de Pedro, ele deixa isso bem claro. Amém? Leia depois Atos 2, você vai perceber como que a obra de Cristo, através do discurso de Pedro, ela é compartilhada, ela é pregada naquele discurso ali, que os nossos discursos dentro da igreja e fora da igreja sejam discursos onde a obra de Cristo, ela nunca vai faltar. Ela nunca vai faltar. E dentro dos nossos discursos, que a obra de Cristo seja fundamental, seja o alicerce de tudo que a gente vai colocar em cima dela depois. Que ela não falte, seja o alicerce. Seja o alicerce. A igreja seja o alicerce. Deus responde orações, seja o alicerce da obra de Jesus na cruz. Deus te abençoa, Deus supre as tuas necessidades financeiras sobre o alicerce. Sobre, né? Não seja o alicerce. Que o nosso alicerce, o alicerce das nossas falas, seja a obra de Cristo. Como Pedro em Atos capítulo 2, através do seu discurso. Então a obra de Cristo, ela é apresentada, ilustrada através dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. A obra de Cristo, ela nos é apresentada no Novo Testamento através do livro de Atos, e a obra de Cristo, ela é apresentada também através das epístolas paulinas, ou seja, as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, um homem totalmente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, falou sobre doutrinas de fé, sobre a prática do cristianismo, e tudo isso centralizado na obra de Jesus Cristo. Sempre e tudo que foi falado através, escrito pelo apóstolo Paulo, centralizado na obra de Jesus Cristo. E o que ele disse, 1 Coríntios, cumpriu o plano de Deus revelado nas Escrituras, que Cristo havia de padecer, né? Ao terceiro dia morreria, ao terceiro dia ressuscitaria. Ele deixou isso bem claro em 1 Coríntios 15. Ele evidencia o esvaziamento e a encarnação, Filipenses capítulo 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele cristifica a sua mensagem. A obra da cruz, centralizado na cruz, 1 Coríntios capítulo 1, nós pregamos o Cristo crucificado. Ele aponta para a morte substitutiva, Romanos 5:8, que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Eu disse Marcos, né? Quando eu falei dos evangelhos, mas é Romanos 5:8, desculpa. Que Deus prova o seu próprio amor para conosco, uma morte substitutiva. O apóstolo Paulo aponta para a eficácia do sangue derramado nós, ou seja, como ele diz lá em Colossenses 1:14, Efésios 2:13, são tantos versículos. Vós que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus, proporciona a reconciliação, Romanos 5:10, nós que éramos inimigos, fomos reconciliados através de Jesus. Ele anuncia, apóstolo Paulo, a redenção e a remissão dos pecados, Colossenses 1:14. Por intermédio de Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados. Ele oferece justificação, Romanos 5:1-2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Como Paulo apresentou a obra de Cristo de maneira muito clara nas suas epístolas, ele oferece liberdade presente do poder do pecado, né? Como viveremos, lá em Romanos 6, de 1-15, como viveremos nós do pecado? Eu e você, nós que para ele morremos. Paulo apresenta também, e ele garante a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4:14. Se cremos na ressurreição, por meio de Jesus, Deus trará também em sua companhia aqueles que dormem, ou seja, a semelhança de Jesus, que morreu e ressuscitou, ele um dia trará em companhia do Cristo ressurreto aqueles que dormem, aqueles que morrerem, né? A obra de Jesus também é apresentada através das epístolas
de Paulo e também através das epístolas gerais. Não quero me prolongar aqui muito, porque são muitos versículos. Trouxe purificação dos pecados. 1 João 7, né? Jesus nos purifica de todo pecado, exigiu uma morte substitutiva. 1 Pedro 2,21, Jesus morreu em nosso lugar, exigiu sacrifício voluntário e obediente. 2,2, né? Suportou a cruz, foi obediente até a morte de cruz, demonstrou um sacrifício único e eficiente. 1 Pedro 3,18. E os dois últimos nas epístolas gerais, né? Apresentou a expiação perfeita. Hebreus, 1 João, Pedro, tá? Essas são as epístolas gerais, que não são epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Apresentou a expiação perfeita, 1 Pedro 1,2 e 1 João 2,2, e expressou o amor de Deus, 1 João 3,16, não é João 3,16, é 1 João 3,16, mas se refere ao amor de Deus. Eu vou ler aqui novamente. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar as nossas vidas pelos nossos irmãos. Tá dando para entender, irmãos? Quando a gente tira Cristo, a obra de Cristo do nosso discurso, da nossa pregação, a gente enfraquece o Evangelho. E o Evangelho deixa de ser poder de Deus para salvar, e se torna um discurso de autoajuda, né? E não um discurso da única ajuda, de uma única ajuda, que é Jesus Cristo. Então, mais uma vez, antes de terminar e partir para a conclusão, eu quero frisar contigo e comigo: não tire a obra de Cristo do seu discurso, da sua pregação, do seu testemunho, nem dos evangelhos. Os evangelhos tiraram, nem nas epístolas de Paulo, ele também não tirou. Nas epístolas gerais, também a obra de Cristo não foi tirada. E para finalizar, a obra de Cristo no Apocalipse 5:12, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, e a gente finaliza com Apocalipse 5:12. Na verdade, o Apocalipse, minha Bíblia está tão velha que o Apocalipse está começando em Apocalipse 8. 5:12, me empresta, Lucas, tem a Bíblia aí? Abre para mim, Apocalipse 5. Pera aí, irmãos, que a minha Bíblia está tão velha, as páginas estão caindo, ó. E o meu Apocalipse está começando no Apocalipse 8. Presta para mim, Lucas. Pera aí que o Lucas vai me... 5:12. Vai me emprestar a sua... Estou sem o celular aqui também. Mas o Apocalipse de João também apresenta a obra de Cristo como um sacrifício de expiação e de propiciação. Diz assim, obrigado, Lucas. Diz assim, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, honra, e glória, e ações de graças. Também no livro de Apocalipse, a obra de Jesus, a obra do Cordeiro, é digna de receber honra, glória e ação de graças por todos os homens, até o nosso encontro com Ele um dia nas alturas. Daremos a esse Cordeiro a sua obra aqui na terra por nós. Daremos toda a honra, glória e ações de graças para todos sempre. Amém. Ou seja, a obra de Cristo ensinada no Novo Testamento não se refere apenas a um aspecto doutrinário, mas a uma realidade histórica que se estende a nós ainda hoje.
trazendo salvação aos que nele creem. A sua obra santifica a minha vida, a sua vida, o Cristo vivo. A nossa relação com Cristo hoje santifica a nossa vida, a nossa história, nos purifica de todo pecado, nos aperfeiçoa, nos leva a viver em amor, em dedicação ao serviço no reino, ao serviço na comunidade, ao serviço fora da igreja, e nos traz um sentimento de gratidão por esta obra realizada no meu e no seu lugar, a obra de Cristo, relatada no Novo e no Antigo Testamento. Amém? Eu queria terminar orando. Feche seus olhos. Fica para mim gratidão. A palavra que fica para mim é gratidão por esta obra. A palavra que fica para mim é não tirar do meu testemunho, não tirar do meu discurso, da minha pregação, do evangelho que eu carrego, a pessoa de Jesus, jamais, e o seu sacrifício, jamais. Gratidão é cristificar o meu testemunho, a minha caminhada com Jesus, e viver uma vida que venha honrá-lo, glorificá-lo e adorá-lo. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez por esta palavra de poder, por esta palavra que apresenta a pessoa de Jesus, por esta palavra que está se cumprindo. O Antigo Testamento apontou para a obra de Jesus no Novo Testamento e ela se cumpriu. O Novo Testamento apontou para a vida de Jesus e aponta para a volta de Jesus, e essa palavra está se cumprindo, digna de crédito. É a sua palavra digna de aceitação, digna de rendição, digna de crença, digna de gratidão à sua obra por nós, Jesus. Digna de incluí-la no nosso discurso sempre, jamais tirar dos nossos lábios o teu sacrifício, a tua obra, como no discurso de Pedro em Atos capítulo 2. E gratidão, Pai. Eu termino essa oração agradecendo, louvando e exaltando o teu santo e amado nome. Hoje, Deus, e para todo sempre. Obrigado por tua obra na cruz, por tua obra por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. E às 19 horas estamos todos juntos aqui para cultuarmos ao Senhor. Amém? Deus abençoe.